Quando a vida te esmagar, e ela vai esmagar, você tem duas opções: quebrar ou sobreviver. Não estou falando de vencer, não estou falando de prosperar, estou falando de sobreviver. Porque existem fases em que respirar já é um ato de coragem. Existem noites em que ninguém aplaude você por continuar. Existem dias em que ninguém percebe o esforço absurdo que foi simplesmente não desistir. E é aí que quase todo mundo para. É nesse ponto que sonhos morrem em silêncio. Hoje eu vou te mostrar por que sobreviver não é fraqueza. É o início da transformação mais brutal que um ser humano pode viver. Mas você precisa ficar até o final, porque a virada não acontece onde você imagina. Se isso fizer sentido para você em algum momento, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Porque algumas mensagens salvam decisões que poderiam destruir destinos. Agora, respira e presta atenção. A maioria das pessoas romantiza o sucesso. Elas falam sobre topo da montanha, sobre aplausos, sobre resultado, sobre vitória. Mas quase ninguém fala sobre o subterrâneo, sobre aquele período da vida em que tudo dá errado ao mesmo tempo. Quando o dinheiro acaba, quando a motivação desaparece, quando os amigos somem, quando o espelho começa a refletir dúvida em vez de confiança. Existe um momento específico, e talvez você já tenha vivido ele, em que você acorda e pensa: eu não sei se consigo continuar. Não é drama, é exaustão acumulada, é o peso de expectativas não cumpridas, é a comparação silenciosa com pessoas que parecem estar muito à frente, é a sensação de estar atrasado, e nesse momento a palavra vencer parece grande demais. Então esquece vencer, sobrevive ao dia de hoje. Porque existe uma verdade que quase ninguém fala. Você não precisa ganhar a guerra inteira agora, você precisa sobreviver à próxima hora. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Sobreviver não é passividade, não é aceitar derrota, não é se conformar. Sobreviver é uma decisão ativa, é levantar mesmo sem vontade, é agir mesmo com medo, é continuar mesmo se sentindo inadequado, é olhar para o caos e dizer: você não vai me apagar. Você já percebeu que sua taxa de sobrevivência até hoje é de 100%? Você já superou todas as noites ruins que achou que não suportaria, já atravessou perdas, já engoliu frustrações, já enfrentou rejeições, já suportou críticas, já caiu e ainda está aqui. Mas existe um perigo silencioso. Não é a dor, é a interpretação da dor. Algumas pessoas passam por sofrimento e concluem: eu não sou suficiente. Outras passam pela mesma dor e decidem: isso está me moldando. A diferença não está no que acontece, está na identidade que você escolhe construir a partir do que acontece. E aqui começa a mudança. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você está se tornando enquanto faz. Porque resultado é consequência, identidade é causa. Quando tudo dá errado, a vida está fazendo uma pergunta invisível: quem você é quando ninguém está olhando? Você é disciplina ou é desculpa? Você é constância ou é emoção? Você é compromisso ou é conveniência? É fácil dizer eu sou forte quando tudo está funcionando. Mas quando as coisas quebram, quando o plano falha, quando o dinheiro atrasa, quando o corpo dói, quando a mente pesa, é ali que identidade é forjada. E é ali que quase todo mundo desiste. Não porque não tem capacidade, mas porque não aguenta o desconforto de continuar sem garantia. Você quer saber por que tantos sonhos morrem? Porque as pessoas querem recompensa imediata. Elas vão à academia por 3 dias e querem resultado no espelho. Estudam uma semana e querem aprovação instantânea. Tentam um projeto por alguns meses e querem reconhecimento imediato. Mas o crescimento real é invisível no início. É silencioso, é subterrâneo. É como golpear uma árvore 1000 vezes no mesmo ponto. Nos primeiros 999 golpes, nada parece acontecer, mas no milésimo ela cai. O problema é que quase ninguém chega no milésimo, porque a mente começa a sussurrar: talvez isso não esteja funcionando. E é nesse ponto que você precisa sobreviver ao próprio pensamento. Sim, o maior inimigo raramente está fora, está dentro. É aquela voz que diz: você não é bom o suficiente, você começou tarde demais, tem gente melhor que você, talvez não seja para você. E aqui está algo que você precisa ouvir com clareza brutal: se não existir um inimigo dentro da sua mente, nenhum inimigo externo consegue te destruir. Mas
Se você permitir que essa voz cresça, você se sabota antes mesmo de tentar. Então, sobreviver também significa isso. Aprender a controlar o diálogo interno. Não deixar a mente correr solta. Não permitir que pensamentos automáticos definam sua identidade, porque sua mente é uma arma e ou você aprende a usá-la ou ela atira contra você. Existe um ponto na jornada em que você vai querer parar, não porque seja impossível, mas porque é cansativo. É cansativo continuar quando ninguém reconhece? É cansativo tentar quando parece que nada muda. É cansativo lutar quando o resultado ainda não apareceu. E é exatamente aí que a maioria abandona. Mas existe algo que separa os que chegam dos que ficam pelo caminho. Não é talento, não é inteligência, não é sorte, é a capacidade de suportar o processo. É a habilidade de continuar executando mesmo quando não há aplauso. É o compromisso com a identidade, não com o resultado imediato. Você não controla quando o resultado vem, mas controla se aparece todos os dias. E resultados só reconhecem quem aparece. Eles não se importam com quem duvidou de você, não se importam com quem riu, não se importam com quem virou as costas. Resultados reconhecem quem continuou quando estava solitário, quem estudou enquanto outros saíam, quem treinou enquanto outros descansavam, quem investiu enquanto outros consumiam, quem agiu enquanto outros reclamavam. E aqui está algo desconfortável. Talvez você ainda não esteja onde quer, porque não foi consistente o suficiente. Talvez você esteja começando e parando, começando e parando, começando e parando. E isso cria um ciclo invisível de frustração. Você começa motivado, para quando fica difícil, se culpa, espera a próxima onda de motivação, recomeça e repete o ciclo. Mas motivação é instável, identidade é estável. Você não precisa estar motivado para agir, você precisa estar comprometido com quem decidiu ser. Quando você decide, eu sou alguém que faz o que precisa ser feito, o sentimento vira irrelevante, porque você não negocia com emoção, você executa. E aqui está uma virada importante. Disciplina não é punição, é liberdade futura. É você dizer não para prazeres imediatos, para dizer sim para uma versão maior de si. E dói, claro que dói. Dói estudar quando você quer dormir. Dói treinar quando você quer descansar. Dói investir quando você quer gastar. Dói dizer não quando você quer pertencer. Mas dor não é sinal para parar, é sinal de crescimento. Você quer ser diamante? Então, precisa suportar pressão. Pressão não é injustiça, é transformação. Mas existe um momento mais profundo ainda. O momento em que você não quer apenas parar. Você quer desistir da própria visão. Você começa a pensar, talvez eu estivesse sonhando alto demais. Talvez isso não seja para mim. Talvez eu devesse aceitar menos. Esse é o momento mais perigoso de todos, porque não é desistência externa, é rendição interna. E quando você abandona internamente, o resto é só questão de tempo. Então escuta com atenção. Você não precisa sentir força para agir com força. Você pode estar cansado e ainda assim continuar. Pode estar com medo e ainda assim avançar. Pode estar inseguro e ainda assim executar. Coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. Existe uma diferença gigantesca entre alguém que trabalha duro e alguém que é um trabalhador duro. O primeiro depende das circunstâncias. O segundo depende da identidade. Circunstâncias mudam, identidade sustenta. E você precisa decidir qual dos dois você é, porque a vida vai te testar, vai te atrasar, vai te frustrar, vai fechar portas, vai te colocar contra a parede, vai te derrubar. E quando isso acontecer, você tem uma escolha: ficar no chão ou levantar. Não é sua culpa ser derrubado, mas é sua responsabilidade levantar. Se uma semana depois você ainda estiver no chão, isso é escolha. Se um ano depois você ainda estiver no chão, isso é escolha. Responsabilidade dói, mas liberta. Porque quando você assume responsabilidade total pela própria vida, você recupera o controle. Você para de culpar a economia, para de culpar o governo, para de culpar o passado, para de culpar as pessoas e começa a perguntar: o que está sob meu controle agora? Essa pergunta muda tudo, porque sempre existe algo sob seu controle. Seu esforço, sua disciplina, sua postura, seu horário de acordar, sua consistência, seu foco, seu comportamento. Você pode não controlar o vento, mas controla as velas. E aqui está algo que poucos
poucos falam. Não fazer nada também é uma decisão. Adiar também é uma decisão. Reclamar também é uma decisão. E cada decisão constrói identidade. Você não se torna alguém extraordinário em um único ato heróico. Você se torna extraordinário em decisões pequenas e repetidas. Você acorda cedo repetidas vezes. Você treina repetidas vezes. Você estuda repetidas vezes. Você executa repetidas vezes. E no começo, nada parece mudar. Mas mudança acumulada é invisível, até que se torne inevitável. Talvez você esteja em um período invisível agora. Talvez esteja trabalhando em silêncio. Talvez esteja investindo tempo enquanto ninguém percebe. Talvez esteja sacrificando prazeres imediatos por um futuro que ninguém vê. Continue, porque existe um momento em que tudo começa a fazer sentido. Mas você precisa sobreviver até ele. E aqui entra algo essencial: seu porquê. Sem um porquê forte o suficiente, você vai parar na primeira dificuldade séria. Quando o cansaço bater, seu porquê precisa ser maior que a dor. Quando a frustração vier, seu porquê precisa gritar mais alto que o desânimo. Quando a dúvida surgir, seu porquê precisa te empurrar. Seu porquê pode ser sua família, pode ser liberdade, pode ser provar algo para si mesmo, pode ser sair de um ciclo, pode ser mudar uma realidade, mas precisa ser forte, porque haverá dias em que você não vai querer levantar, e nesses dias não é disciplina que te salva, é propósito. Mas deixa eu ser brutalmente honesto com você. Você não está atrasado, você está sendo moldado. Existe um processo invisível acontecendo quando nada parece acontecer. Existe um fortalecimento interno sendo construído quando tudo parece travado. Você está sendo treinado, está aprendendo resistência, está desenvolvendo foco, está aprendendo a lidar com rejeição, está aprendendo a lidar com frustração, está aprendendo a lidar com solidão. E isso constrói algo que resultado nenhum constrói: caráter. E sem caráter, sucesso destrói. Então, talvez esse período difícil não seja punição, seja preparação. Mas existe um detalhe que muda completamente a direção da sua vida. Você precisa parar de agir apenas quando sente vontade. Se você só age quando está inspirado, você será medíocre. Grandes transformações são construídas nos dias comuns, nos dias em que nada especial acontece, nos dias em que você está neutro, nos dias em que você está cansado, nos dias em que ninguém está olhando. Você quer saber quem realmente é forte? A pessoa que continua quando ninguém vê, a pessoa que continua quando não há aplauso, a pessoa que continua quando o resultado ainda não apareceu. Isso é identidade, e identidade gera destino. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que talvez incomode. Se você continuar vivendo exatamente como está vivendo hoje pelos próximos 5 anos, você vai gostar do resultado? Se a resposta for não, então você já sabe o que precisa mudar. Mas mudar dói, porque mudar exige abandonar versões antigas de si, exige dizer não para hábitos, exige cortar distrações, exige disciplina, exige confrontar fraquezas, exige admitir que você tem sido seu maior obstáculo. Sim, seu maior inimigo não é a concorrência, não é a economia, não é o passado, é a versão acomodada de você. E você precisa confrontar essa versão, sem suavizar, sem romantizar, sem desculpa. Você quer crescer? Então pare de negociar com sua preguiça, pare de negociar com sua insegurança, pare de negociar com seu medo, pare de esperar motivação. Haja, e haja mesmo sem vontade, porque cada vez que você age sem vontade, você fortalece identidade. Cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, você constrói confiança, e confiança acumulada cria poder interno. Você já percebeu que quando cumpre uma promessa pequena para si, você se sente diferente? Imagina fazer isso todos os dias. Imagina acordar sabendo que você é alguém confiável para si mesmo. Isso muda postura, muda energia, muda olhar, muda presença, e o mundo responde diferente. Porque energia coerente atrai oportunidades. Agora deixa eu abrir um ponto mais profundo. Talvez você esteja passando por algo que ninguém sabe. Talvez você esteja sorrindo por fora e desmoronando por dentro. Talvez esteja carregando pressão que ninguém vê. Talvez esteja enfrentando uma batalha silenciosa, ansiedade, medo, vergonha, comparação, culpa, cansaço extremo. E você acha que isso te enfraquece. Mas deixa eu te dizer algo importante. Sentir não é fraqueza. Desistir é. Você pode chorar, pode sentir medo, pode ficar confuso, mas depois levanta. Coloque um limite para o luto. Coloque um limite para a autocompaixão excessiva.
excessiva. Sinta, mas não se instale, porque se você ficar tempo demais no chão, o chão vira casa. E você não nasceu para morar no chão. Você nasceu para subir. Mas subir exige esforço. E esforço exige decisão. Então decide. Decide que não importa quantas vezes a vida te acerte. Você vai continuar. Decide que não importa quantas portas fechem. Você vai bater em outras. Decide que não importa quantas vezes digam não. Você vai tentar de novo. Porque você não é um não. Você é um sim acumulado, esperando consistência suficiente. Existe uma versão sua que ainda não apareceu. Uma versão mais forte, mais disciplinada, mais confiante, mais resiliente. Mas ela não nasce no conforto. Ela nasce na pressão. E você está na pressão agora por um motivo. Você está sendo preparado para algo que exige mais de você. E você pode escolher ser esmagado ou moldado. Mas aqui vem algo que vai te desafiar. Não espere que alguém acredite em você. Não espere que alguém te apoie. Não espere que alguém te motive. Se vier apoio, ótimo. Se não vier, continue, porque apoio externo é bônus. Compromisso interno é essencial. E existe um momento na vida em que você precisa parar de procurar salvadores. Você já tem o que precisa. Você só não ativou totalmente. Você já tem mente, já tem corpo, já tem capacidade, já tem tempo. Pelo menos o tempo de hoje. Use cada dia. Use cada oportunidade. Use cada dor como combustível. Transforme frustração em foco. Transforme crítica em combustível. Transforme rejeição em treino. Transforme queda em aprendizado. E continua. Continua mesmo quando parecer que não está funcionando. Continua mesmo quando ninguém perceber. Continua mesmo quando for desconfortável. Porque existe uma lei invisível. Consistência constrói inevitabilidade. Se você fizer o que precisa ser feito repetidamente por tempo suficiente, o resultado se torna questão de tempo. Não de sorte, não de acaso, de inevitabilidade. Mas você precisa aguentar o intervalo entre esforço e recompensa. E esse intervalo testa tudo. Testa paciência, testa fé, testa identidade, testa propósito, testa disciplina. E é aí que a maioria cai. Mas você não precisa cair, você precisa sobreviver. Sobrevive ao intervalo. Sobrevive à fase invisível. Sobrevive à dúvida. Sobrevive ao silêncio. Porque quando o resultado vier, ele não vai perguntar quem acreditou, ele vai reconhecer quem permaneceu. E no dia em que você olhar para trás e perceber que atravessou tudo, você vai entender, você vai perceber que sobreviver foi o ato mais corajoso que você poderia ter escolhido. Mas ainda não terminou, porque a verdadeira virada acontece quando você para de apenas sobreviver e começa a dominar. E isso começa com uma decisão silenciosa que quase ninguém percebe. E é exatamente sobre isso que a gente vai aprofundar agora. Existe um momento sutil, um instante quase invisível. Você ainda está sobrevivendo, mas algo dentro de você começa a mudar. Não é o resultado externo, não é dinheiro, não é reconhecimento, é postura. Você começa a perceber que já não reage como antes. Antes, uma crítica te desmontava. Agora, ela te ajusta. Antes, um erro te paralisava. Agora, ele te ensina. Antes, um não te feria. Agora, ele te redireciona. Essa é a transição. Você deixou de lutar contra a dor e começou a usar a dor. E aqui está a grande virada. Sobreviver não é o destino final. É a fase de incubação. É o estágio em que você constrói estrutura interna suficiente para suportar aquilo que está vindo. Porque escuta isso com atenção. Muita gente não falha por falta de talento. Falha por falta de estrutura emocional para sustentar o sucesso quando ele chega. Sucesso amplifica quem você é. Se você é inseguro, ele amplifica a insegurança. Se você é disciplinado, ele amplifica a disciplina. Se você é instável, ele amplifica a instabilidade. Então a vida primeiro fortalece sua base, depois libera o topo. Mas a maioria quer o topo sem fortalecer a base. Quer visibilidade sem maturidade, quer dinheiro sem caráter, quer reconhecimento sem consistência. E isso não se sustenta. Agora eu vou confrontar você. Sem suavizar, você diz que quer mais, mas sua rotina confirma isso? Você diz que quer crescer, mas seu comportamento está alinhado? Você diz que quer vencer, mas suas decisões estão apontando nessa direção? Porque não é o que você deseja que determina seu futuro. É o que você faz
faz repetidamente. E aqui entra um conceito que separa amadores de profissionais. Dominar o monótono é acordar cedo quando ninguém vê, é treinar quando ninguém está aplaudindo, é estudar quando não há prova imediata, é economizar quando ninguém está cobrando, é organizar quando ninguém exige, é executar quando ninguém monitora. A maioria quer o palco, mas não quer o bastidor. Só que o bastidor é onde identidade é forjada. Você quer ser alguém diferente? Então você precisa fazer coisas diferentes repetidamente. E vai ser chato, vai ser cansativo, vai ser repetitivo, vai parecer pequeno, mas pequenas ações acumuladas constroem grandes transformações. Você não se torna forte levantando peso uma vez. Você não se torna inteligente lendo um livro. Você não se torna disciplinado tentando por uma semana. Você se torna tudo isso pela repetição consistente. E aqui está algo que talvez você precise ouvir. Talvez você esteja falhando porque está esperando sentir vontade. Vontade é volátil. Compromisso é fixo. Se você só faz quando sente, você nunca constrói profundidade. Você precisa agir quando não sente. Você precisa continuar quando não vê resultado. Você precisa avançar quando ninguém está validando. E é nesse ponto que muitos dizem, mas é difícil. Sim, é difícil. Mas deixa eu te perguntar algo desconfortável. Você prefere a dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Porque uma delas você vai sentir. A dor da disciplina é temporária. A dor do arrependimento é permanente e o tempo passa de qualquer forma. Daqui a 5 anos, você vai estar em algum lugar. A pergunta é, vai estar orgulhoso do caminho que construiu ou frustrado pelas decisões que evitou? Existe uma versão sua que depende das decisões que você toma hoje. Uma versão mais confiante, mais segura, mais preparada, mais respeitada. Mas ela não aparece por acaso. Ela aparece quando você decide que sua vida não será guiada por conforto. Existe algo que você precisa eliminar imediatamente: o hábito de começar e parar. Você começa animado, para quando fica difícil. Recomeça quando sente culpa, para quando perde entusiasmo. Esse ciclo destrói confiança interna. E cada vez que você quebra uma promessa feita a si mesmo, você enfraquece sua própria identidade. Você precisa se tornar alguém que cumpre o que promete. Nem que seja pequeno, mas cumpre. Se você diz que vai treinar, treine. Se você diz que vai estudar, estude. Se você diz que vai acordar cedo, acorde. E se falhar um dia, não transforme um erro em identidade. Erro é evento. Fracasso é repetição consciente. Agora respira. Existe outro nível. Um nível onde você para de provar algo para os outros e começa a provar algo para si mesmo. Você para de querer aplauso e começa a buscar evolução. Você para de competir externamente e começa a competir com sua versão de ontem. E quando isso acontece, algo poderoso surge. Autoconfiança real. Não aquela arrogância barulhenta, mas aquela segurança silenciosa. Aquela certeza interna de quem sabe que está fazendo o que precisa ser feito. E essa confiança muda sua energia, muda sua presença, muda seu olhar, muda suas decisões. E o mundo responde diferente, mas deixa eu trazer você para uma verdade crua. Haverá momentos em que você vai se sentir sozinho, mesmo cercado de pessoas, porque nem todos vão entender sua disciplina, nem todos vão respeitar sua mudança. Alguns vão dizer que você mudou. Sim, você mudou, porque continuar igual estava te mantendo pequeno e crescer exige afastamento de certas mentalidades. Você vai precisar aprender a dizer não. Não para distrações, não para vícios, não para ambientes que drenam sua energia, não para conversas que não constroem nada. E isso pode gerar desconforto, mas conforto excessivo gera mediocridade. E você não nasceu para ser medíocre. Agora vamos tocar em algo mais profundo. Existe uma parte sua que tem medo de vencer. Sim, medo de vencer, porque vencer significa responsabilidade, significa expectativa maior, significa padrão mais alto, significa não poder mais usar desculpas. Enquanto você não alcança, você pode culpar fatores externos, mas quando começa a crescer, você não pode mais se esconder, e isso assusta. Então, inconscientemente, você sabota seu próprio crescimento, procrastina, adia, distrai. Mas se você quer realmente mudar sua vida, você precisa confrontar isso. Você não tem medo do fracasso, você tem medo da responsabilidade que o sucesso exige, e a única forma de quebrar isso é assumir agora
agora. Eu estou pronto para ser responsável pelo próximo nível, responsável pelo meu tempo, responsável pela minha energia, responsável pelas minhas escolhas, responsável pelos meus resultados. Sem desculpas, sem terceirização, sem vitimismo. E aqui entra uma pergunta que muda destinos. O que você faria se soubesse que não pode falhar se continuar? Se fosse garantido que, mantendo consistência por tempo suficiente, o resultado viria? Você agiria diferente? Provavelmente sim. Então aqui vai a verdade. É exatamente assim que funciona. Consistência suficiente torna resultado inevitável. Mas você precisa sobreviver ao período em que parece que nada está acontecendo. E esse período é onde os fracos desistem e onde os fortes se constroem. Agora eu preciso que você faça algo simples. Olhe para a sua vida como ela está hoje, sem drama, sem exagero, sem vitimismo, apenas fatos. Você está onde gostaria? Se não está, qual hábito precisa mudar? Qual padrão precisa ser eliminado? Qual desculpa precisa morrer? Qual compromisso precisa nascer? Não espere um momento mágico. Não espere janeiro. Não espere segunda-feira. Não espere quando eu estiver pronto. Você nunca vai se sentir 100% pronto. Você começa despreparado, você aprende no caminho, você ajusta no processo, mas você começa, e começa hoje. Se essa mensagem está te cutucando por dentro, se algo aqui está mexendo com você, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora e deixa seu like, porque quando você fortalece sua mente, você fortalece sua vida. Agora escuta, existe uma linha muito fina entre desistir e persistir, e essa linha é uma decisão diária. Não é uma grande decisão dramática, é uma decisão pequena repetida. Hoje eu vou treinar, hoje eu vou estudar, hoje eu vou agir, hoje eu não vou negociar com minha preguiça, hoje eu não vou culpar o mundo, hoje eu vou assumir responsabilidade. E amanhã você repete, e depois repete, e depois repete, até que isso vire identidade, até que isso vire automático, até que disciplina se torne hábito, e hábito se torne caráter, e caráter se torne destino. Existe uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo todos os dias. Quem eu estou me tornando com as decisões que estou tomando? Porque resultado é reflexo, identidade é raiz. E se você fortalecer a raiz, o fruto é consequência. Agora, deixa eu fechar algo que começou lá no início. Quando a vida te der um golpe duro, sobreviva. Mas sobreviva com postura, sobreviva aprendendo, sobreviva ajustando, sobreviva evoluindo. E depois que sobreviver, domine seus pensamentos, domine seus hábitos, domine sua rotina, domine suas emoções, domine suas reações, domine seu tempo, porque quando você domina a si mesmo, ninguém pode dominar você, e haverá um dia em que você vai olhar para trás e vai lembrar das noites difíceis, dos dias silenciosos, dos sacrifícios invisíveis, das lágrimas escondidas, das críticas, das rejeições, das portas fechadas, e vai sorrir, não porque foi fácil, mas porque você não desistiu. Porque você decidiu sobreviver quando era mais fácil abandonar. Porque você decidiu assumir responsabilidade quando era mais fácil culpar. Porque você decidiu agir quando era mais fácil reclamar. E nesse dia não haverá debate, não haverá dúvida, haverá prova. Prova construída dia após dia, segundo após segundo, decisão após decisão. E se em algum momento você se sentir fraco novamente, volta para o básico. Respira, levanta e sobrevive ao próximo momento. Porque enquanto você estiver respirando, você ainda está no jogo. E enquanto estiver no jogo, você pode vencer. Mas lembra, não é sobre vencer rápido, é sobre não parar, é sobre não quebrar por dentro. É sobre não abandonar sua identidade. E eu quero que você faça uma promessa silenciosa agora. Não para mim, para você. Que a partir de hoje, não importa o que aconteça, você não será voluntariamente derrotado. Você pode cair, mas vai levantar. Pode errar, mas vai ajustar. Pode sentir medo, mas vai agir. E antes de ir, deixa eu te fazer a última pergunta. E se você realmente fizer? E se você realmente decidir ser consistente pelos próximos anos? E se você realmente
finalmente parar de negociar com sua própria grandeza. Como sua vida estaria daqui a 5 anos? Visualiza isso, sente isso, porque começa hoje. E se você chegou até aqui, se essa mensagem fez sentido, se ela te despertou de alguma forma, se inscreva no canal, porque aqui a gente constrói mente forte, identidade sólida e vida disciplinada. E compartilhe isso com alguém que precisa lembrar que sobreviver é o primeiro passo para dominar. Agora vai, levanta e continua.